presta atenção aqui, é o seguinte. Deixa eu te contar essa aqui. Deixa eu te contar. O senhor de 75 anos? Sim. 75 anos. Ele arrumou uma namoradinha. Bom pra ele. 75 anos. Arrumou uma namoradinha, tal, tudo mais. Tira a imagem pra mim um pouquinho. Tira, deixa eu contar primeiro. Deixa eu contar. Conte pra mim. Não esconda nada. Daí você coloca a imagem aqui. Aí é o seguinte. 75 anos, arrumou uma namoradinha. Pagava a faculdade pra ela. Pagava o apartamento pra ela morar. Dava condições pra ela se tornar uma pessoa... Tava cidadã. ajudando a moça. Uma pessoa boa. Tava ajudando. Tava ajudando. Ele, 75 anos, ela, sei lá, uns 20 e poucos anos. Ajudando, pagando faculdade, né? Pagando apartamento, tal, tudo certo. Tem até um aplicativo aí que junta as pessoas que têm esses interesses aí, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Não sei se era o caso deles, mas enfim, ele conhecia essa mulher e bancava ela. Ele, 75 anos, tal. Aí é o seguinte, não contente com isso, doutora Márcia. Com todo o cuidado que ele estava tendo com ele? Com todo o cuidado que ele tinha com ela, sabe o que ela fez? Não sei. Tentou armar, agora pode pôr a imagem aqui. Agora pode pôr a imagem aqui. Tentou armar um sequestro para cima desse homem de 75 anos. Queria mais, eu acho, né? Não estava satisfeita com o que estava ganhando o homem. Arrumou uns amigos para armar um sequestro para cima dele. Olha o senhorzinho sofrendo aí, arma na cabeça, né? Sorte que passava um policial por ali no momento e evitou o que poderia ser pior. Lúcio, conta para nós essa história. Um homem e uma mulher estão desesperados em frente a um carro branco, quando os bandidos se aproximam e pedem a chave do veículo. Um policial militar que passava pela rua percebe o roubo e reage. Mas para entender bem essa história, é preciso voltar a alguns meses. No início de 2023, um homem de 75 anos, advogado e administrador de empresas, conheceu uma jovem com 18 anos. Eles começaram a se encontrar e, a partir daí, acertaram que ele passaria a custear todas as mensalidades do curso de Direito dessa jovem e também daria um apartamento para ela morar. O idoso não quis gravar com a nossa equipe, mas informalmente contou detalhes do que teria acontecido. O senhor de 75 anos foi até um salão de beleza no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Lá, ele foi buscar a estudante universitária, a moça de 18 anos, que sentou no banco do carona. Neste momento, o vidro estava fechado. O ladrão se aproximou e anunciou o assalto. Num gesto inesperado, o motorista fez menção de fugir da situação. Foi nessa hora que o suspeito, do lado de fora, fez um disparo de arma de fogo. A vítima, que está na central de flagrantes, disse à nossa equipe de reportagem que, por reflexo, conseguiu se abaixar e foi nessa hora que ela se esquivou do disparo que seria certeiro na cabeça. O tiro quebrou apenas a vidraça do automóvel e, nesse primeiro momento, o motorista e a moça conseguiram fugir. Depois da primeira tentativa de assalto frustrada, as vítimas chegaram neste local, estacionaram o carro por aqui, só que eles não esperavam que os bandidos seguissem os dois. Foi nessa hora em que eles foram abordados, exatamente nesse lugar, é que o sargento da Polícia Militar da Reserva veio até a esquina e avisou que era a polícia. Nesse momento, houve a troca de tiros. Alguns bandidos conseguiram fugir, mas 2 pessoas acabaram presas. Entre elas, a jovem universitária que estava no carro com o senhor de 75 anos. Para a polícia, ela teria envolvimento no esquema criminoso. A ideia dos bandidos, de acordo com as investigações, era colocar esse idoso no porta-malas e sequestrá-lo. Este é o momento em que os 3 homens tentam fugir logo após a tentativa frustrada de sequestro. O rapaz de bermuda preta é um dos detidos pelo sargento. A polícia divulgou apenas o primeiro nome dele, Pablo. A jovem, que também foi levada à delegacia, é que aparece de calça branca e moletom cinza. Os vizinhos perceberam a ação e ficaram assustados. Na hora que eu saí na janela, eles estavam assaltando o senhor, né? Eu só não vi que o policial estava na esquina, né? Aí, de repente, foi aquele susto, aquela troca de tiro. Este é o carro usado pelos suspeitos. O veículo pertence a uma locadora e seria utilizado para transporte de aplicativo. Durante a abordagem, as equipes encontraram os cartões bancários da universitária dentro do automóvel. Nem a polícia e nem o sargento da reserva quiseram falar sobre o assunto. De acordo com as investigações, os 2 suspeitos que fugiram já estão identificados.
Olha, é triste, né? O senhorzinho, eu falei 20 e poucos anos, né? 18 anos. Quase 20, então. Quase 20, né? Maior de idade. Não sei como é que se conheceram, enfim, mas se conheceram. E ele resolve bancar. Se ele tem condições, se pode, é problema dele, né? Tá tudo certo. Quem tá errado aí é ela, que não contente em ganhar tudo que esse senhor, advogado, né, fazia para sustentá-la com faculdade, com estudo, com casa e tudo mais, ainda vai me armar para cima dele com um bando de vagabundo, doutora Márcia. É aquela ideia do imediatismo, né? Ou seja, quis ganhar já, né, e não aguardar o ganho. Ou talvez quisesse um ganho realmente em espécie, né? Por algum outro motivo. Vamos lembrar que ela estava com outros comparsas, né? E esses comparsas, talvez um deles até seja namorado dela também, né? Talvez tenha tido essa ideia, olha, se a gente adiantar um pouquinho, a gente sequestra ele, a gente tira um dinheiro agora e ele continua sustentando você na continuidade, né? Vamos fazer o sequestro dele. Mas lembrando que o risco do sequestro não é só a permanência com os ladrões ou a retirada do dinheiro. Mas uma pessoa de 75 anos poderia ter tido um infarto, poderia ter tido outros problemas nesse momento de contenção. Então, parabéns ao policial da reserva que... Presta atenção aqui, é o seguinte. Deixa eu te contar essa aqui. Deixa eu te contar. O senhor de 75 anos? Sim. 75 anos. Ele arrumou uma namoradinha. Bom pra ele. 75 anos. Arrumou uma namoradinha e tal, tudo mais. Tira a imagem pra mim um pouquinho. Tira, deixa eu contar primeiro. Deixa eu contar. Conte pra mim. Não esconda nada. Daí você coloca a imagem aqui. Aí é o seguinte. 75 anos, arrumou uma namoradinha. Pagava a faculdade pra ela. Pagava o apartamento pra ela morar. Dava condições para ela se tornar uma pessoa, uma cidadã, uma pessoa boa. Estava ajudando. Ele 75 anos, ela, sei lá, uns 20 e poucos anos. Ajudando, pagando faculdade, né? Pagando apartamento, tal, tudo certo. Tem até um aplicativo aí que junta as pessoas que têm esses interesses aí, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Não sei se era o caso deles, mas enfim, ele conhecia essa mulher e bancava ela. Ele 75 anos e tal. Aí é o seguinte, não contente com isso, doutora Márcia. Com todo o cuidado que ele estava tendo com ele? Com todo o cuidado que ele tinha com ela, sabe o que ela fez? Não sei. Tentou armar, agora pode pôr a imagem aqui. Agora pode pôr a imagem aqui pra mim. Tentou armar um sequestro para cima desse homem de 75 anos. Queria mais, eu acho, né? Não estava satisfeita com o que estava ganhando o homem, arrumou uns amigos para armar um sequestro para cima dele. Olha o senhorzinho sofrendo aí, arma na cabeça, né? Sorte que passava um policial por ali no momento e evitou o que poderia ser pior. Lúcio, conta para nós essa história. Um homem e uma mulher estão desesperados em frente a um carro branco, quando os bandidos se aproximam e pedem a chave do veículo. Um policial militar que passava pela rua percebe o roubo e reage. Mas para entender bem essa história, é preciso voltar a alguns meses. No início de 2023, um homem de 75 anos, advogado e administrador de empresas, conheceu uma jovem com 18 anos. Eles começaram a se encontrar e, a partir daí, acertaram que ele passaria a custear todas as mensalidades do curso de Direito dessa jovem e também daria um apartamento para ela morar. O idoso não quis gravar com a nossa equipe, mas informalmente contou detalhes do que teria acontecido. O senhor de 75 anos foi até um salão de beleza no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Lá, ele foi buscar a estudante universitária, a moça de 18 anos, que sentou no banco do carona. Neste momento, o vidro estava fechado. O ladrão se aproximou e anunciou o assalto. Num gesto inesperado, o motorista fez menção de fugir da situação. Foi nessa hora que o suspeito, do lado de fora, fez um disparo de arma de fogo. A vítima, que está na central de flagrantes, disse à nossa equipe de reportagem que, por reflexo, conseguiu se abaixar e foi nessa hora que ela se esquivou do disparo que seria certeiro na cabeça. O tiro quebrou apenas a vidraça do automóvel e, nesse primeiro momento, o motorista e a moça conseguiram fugir. Depois da primeira tentativa de assalto frustrada, as vítimas chegaram neste local, estacionaram o carro por aqui, só que eles não esperavam que os bandidos seguissem os dois.
Foi nessa hora em que eles foram abordados, exatamente nesse lugar, é que o sargento da Polícia Militar da Reserva veio até a esquina e avisou que era a polícia. Nesse momento, houve a troca de tiros. Alguns bandidos conseguiram fugir, mas 2 pessoas acabaram presas. Entre elas, a jovem universitária que estava no carro com o senhor de 75 anos. Para a polícia, ela teria envolvimento no esquema criminoso. A ideia dos bandidos, de acordo com as investigações, era colocar esse idoso no porta-malas e sequestrá-lo. Este é o momento em que os 3 homens tentam fugir logo após a tentativa frustrada de sequestro. O rapaz de bermuda preta é um dos detidos pelo sargento. A polícia divulgou apenas o primeiro nome dele, Pablo. A jovem, que também foi levada à delegacia, é que aparece de calça branca e moletom cinza. Os vizinhos perceberam a ação e ficaram assustados. Na hora que eu saí na janela, eles estavam assaltando o senhor, né? Eu só não vi que o policial estava na esquina, né? Aí, de repente, foi aquele susto, aquela troca de tiro. Este é o carro usado pelos suspeitos. O veículo pertence a uma locadora e seria utilizado para transporte de aplicativo. Durante a abordagem, as equipes encontraram os cartões bancários da universitária dentro do automóvel. Nem a polícia e nem o sargento da reserva quiseram falar sobre o assunto. De acordo com as investigações, os 2 suspeitos que fugiram já estão identificados. Olha, é triste, né? O senhorzinho, eu falei 20 e poucos anos, né? 18 anos. Quase 20, então. Quase 20, né? Maior de idade. Não sei como é que se conheceram, enfim, mas se conheceram e ele resolve bancar. Se ele tem condições, se pode, é problema dele, né? Tá tudo certo. Quem tá errado aí é ela, que não contente em ganhar tudo que esse senhor, advogado, né, fazia para sustentá-la com faculdade, com estudo, com casa e tudo mais, ainda vai me armar para cima dele com um bando de vagabundo, doutora Márcia. É aquela ideia do imediatismo, né? Ou seja, quis ganhar já, né, e não aguardar o ganho. Ou talvez quisesse um ganho realmente em espécie, né? Por algum outro motivo. Vamos lembrar que ela estava com outros comparsas, né? E esses comparsas, talvez um deles até seja namorado dela também, né? Talvez tenha tido essa ideia, olha, se a gente adiantar um pouquinho, a gente sequestra ele, a gente tira um dinheiro agora e ele continua sustentando você na continuidade, né? Vamos fazer o sequestro dele. Mas lembrando que o risco do sequestro não é só a permanência com os ladrões ou a retirada do dinheiro. Mas uma pessoa de 75 anos poderia ter tido um infarto, poderia ter tido outros problemas nesse momento de contenção. Então, parabéns ao policial da reserva que